Muito bom dia a todos. A gente está começando um pouquinho atrasado, o primeiro dia de evento, tem uma chuva na cidade do Rio de Janeiro, e todos vocês sabem que uma cidade que está se preparando para receber a Rio+20, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o que era um caos, está se tornando um caos maior ainda no trânsito, então a gente resolveu esperar um pouquinho para começar, como dizem os suíços, os 15 minutos de politesse, aqui no Rio um pouquinho mais, são 30 minutos. Mas nós vamos começar, esse é o primeiro painel, então, do workshop Governança Ambiental, Biodiversidade e Cultura, e ele é um primeiro painel em que a gente está chamando do painel mais internacional desse evento. Ele é um painel cuja temática é para tratar um pouco da questão dos conceitos que a gente está tratando nesse workshop, numa perspectiva internacional, ou seja, um pouco da dimensão dessa governança, da gestão da biodiversidade e da cultura, trazendo o olhar de colaboradores, de pesquisadores que fazem parte, que colaboram com a gente na rede do INCT, para esse evento, né, servindo já como uma motivação para as próximas mesas, para os próximos painéis e para as próximas discussões que a gente vai ter. Para discutir essa temática desse primeiro painel, nós hoje temos o prazer de estar recebendo 5 pesquisadores de alto renome, cada um nas suas áreas. A gente está recebendo o professor Andrea Calori, do Politécnico de Milão, que é um recente colaborador da nossa rede e começou já a partir do ano passado a desenvolver um trabalho importante com a gente na área de gestão de paisagens, áreas protegidas, governança ambiental. Estamos também recebendo nessa mesa de hoje o pesquisador professor Bernard Gauthier, da Universidade de Lyon, na França, que já é também um colaborador da nossa rede, também, principalmente trabalhando com o grupo da Marta, no GAPIS, no EICOS. Também, aqui do meu lado, a pesquisadora Aurélie Drouguet, do Museu Nacional de História Natural de Paris. Tenho aqui do meu lado esquerdo o professor Tomás Barros, da Universidade Aberta de Lisboa, e, na minha extrema esquerda, o professor Abdulkarim Ismael, assessor pedagógico da Universidade de Luro, Moçambique, também uma parceira já, né, desses últimos anos da nossa rede também. Cada membro desse painel terá em torno de 15, no máximo 20 minutos para fazer, na verdade, uma discussão, uma apresentação curta, bastante direta sobre os desafios conceituais, e não só conceituais, mas também práticos que a gente precisa enfrentar e que estão dentro de todo esse debate da questão da governança ambiental, biodiversidade e cultura, que é um tema também muito importante, porque será discutido na Rio+20. Passada essa primeira fase dessa sessão, a gente terá, então, uma oportunidade, uma abertura para a discussão com a plenária e com a plateia. A gente vai abrir para blocos de perguntas, onde as pessoas que estão participando da plenária poderão interagir diretamente com os membros dessa mesa. Bom, para começar, eu vou fazer uma pequena apresentação, motivação. A gente tem um painel, como eu disse, internacional. A gente está trazendo uma perspectiva brasileira, que eu estou trazendo, mais uma perspectiva francesa, italiana, portuguesa e moçambicana para cada um desses temas. Então, nosso primeiro painel, balizamentos conceituais. Eu trouxe, na verdade, uma apresentação super curta, motivadora, para, inclusive, trazer um gancho para a própria realidade que vai ser discutida em cada um dos países por cada um dos palestrantes. Eu tenho repetido um pouco essa palestra nas oportunidades que eu tenho tido nos últimos meses. A gente tem tido uma agenda muito, muito grande em função da própria Rio+20, né? Vários grupos estão mobilizados e se preparando para discutir o que será essa economia verde, quais são os desafios que a gente tem no mundo que a gente vive hoje. A gente chega no século XXI, como costumo dizer, com um mundo muito bom. A gente criou coisas, o ser humano é capaz de criar coisas fantásticas. Deixa eu ficar do lado de cá para sinalizar para o meu colega. Toda vez que eu fizer assim, você sabe que é o próximo slide, tá? A gente vive num mundo muito, muito, muito bom, e o ser humano é capaz de construir coisas maravilhosas. Por exemplo, a gente é capaz de construir um acelerador de partícula para desvendar o universo, né? Encontrar a partícula fundamental. Isso é uma criação moderna, o homem. Nós somos capazes de fazer isso. Nós somos capazes de mandar o homem para o espaço, inclusive manter o homem no espaço por muitas semanas, construir uma estação espacial. Quem sabe, brevemente, vamos até colonizar outros planetas. Somos capazes de compactar cada vez mais informação num espaço cada vez menor. Hoje construímos chips cada vez menores que tornam a nossa vida
na comunicação, na informática, muito, muito mais fácil. Inclusive, utilizamos essa tecnologia para tornar as coisas mais bonitas. Brevemente, o iPhone será daquele tamanho, né? E todos que gostam, que têm o seu iPhone, vão consumir e vão comprar novos iPhones, ou novos Motorolas, ou novos Samsungs Galaxy diferentes. Continuamos produzindo coisas maravilhosas. Hoje, inclusive, somos capazes de pegar um chip, né? Isso é um projeto real das Forças Armadas Americanas, colocar um chip num besouro e transformá-lo num espião. Isso está acontecendo, né? Está sendo estudado na Universidade de Berkeley, junto com a Força Aérea Norte-Americana. Então, vamos controlar besouros para ser espiões. Nós fazemos isso, né? A nossa tecnologia, a nossa inventividade permite isso. Produzimos muitos remédios capazes de resolver todos os males e todos os problemas da população mundial. Hoje, ninguém sofre de mais nada. Há uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que, para cada doença dessas melhor descritas e bem conhecidas, existem pelo menos uma centena de diferentes remédios ou marcas no mercado. Ou seja, a gente pode curar qualquer coisa. E produzimos cada vez melhores remédios, que tornam a vida das pessoas mais felizes. E esses remédios continuam ficando melhores. Ou seja, somos capazes de fazer qualquer coisa. Somos capazes de produzir alimentos em quantidades cada vez maiores, excedentes. Não falta alimento. Produzimos no Brasil, em vários lugares do nosso planeta, alimento capaz de alimentar a população mundial que a gente tem hoje sem nenhum problema. Talvez não distribuímos isso de uma maneira adequada, mas as paz estão se tornando cada vez maiores, a nossa capacidade de produzir alimentos, idem, das mais diferentes qualidades. Somos, inclusive, capazes de produzir alimentos da forma antiga, sem utilizar nenhum insumo pesticida, nenhum insumo químico. Olha que fantástico, reinventamos a roda. Somos capazes de produzir alimentos da mesma forma como eles existem na natureza. E, com tudo isso, óbvio, somos capazes de alimentar as pessoas e torná-las felizes. Alimentamos famílias na Europa, alimentamos famílias nos Estados Unidos e também alimentamos famílias no Chad, na África. Lugares onde pessoas, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, toda a nossa capacidade produtiva, não têm as mesmas oportunidades e as mesmas condições de comer. Isso no mesmo mundo que a gente é capaz de produzir uma estação espacial e mandar as pessoas para outro planeta. É claro que vocês podem dizer, mas essas fotos, isso está longe, isso não é a minha realidade, isso todo mundo sabe, é um problema da África subsaariana, e as pessoas lá passam fome, tem a guerra civil, e é um problema difícil de resolver, não é um problema nosso. Não sei bem se é um problema nosso. Essa foto eu tirei ontem de manhã, a 2 quadras da minha casa. Ou seja, temos o mesmo tipo de problema em todos os outros lugares. Pode ser no Brasil, pode ser na Itália, pode ser na França, pode ser em Moçambique, pode ser em Portugal, pode ser em qualquer lugar. As pessoas estão conscientes de que o mundo está muito esquisito. A gente vive num mundo que ele tem alguma coisa que está errada. Como é que a gente chega no século XXI com toda essa nossa capacidade produtiva, com toda essa nossa capacidade econômica, de gerar a quantidade de riquezas, de gerar novas formas de utilização do espaço, do território, dos recursos naturais, e ainda assim a gente tem um mundo tão perverso e tão desigual e com tão poucas oportunidades? Esse ano, muitos de vocês acompanharam, né? A gente vem acompanhando de um ano para cá uma série de movimentos em todo o mundo de pessoas que, assim como alguns de nós, percebem que há alguma coisa errada nesse mundo. Esse ano a gente teve o Woodstock, a gente está vivendo ainda reflexos da famosa Primavera Árabe, as pessoas com sede e necessidade de liberdade, de participação, de participarem das tomadas de decisões, de participarem daquilo que a gente chama de governança no nosso país. Muitas pessoas ainda no nosso mundo não têm direito a se expressar e não têm direito à voz. No mesmo mundo em que a gente é capaz de mandar pessoas para o espaço. Somos 99% excluídos daquilo que a gente chama riqueza extrema. 1% de toda a população mundial, vocês sabem disso, concentram quase 99% de toda a riqueza e de todo o fluxo econômico mundial. Tem alguma coisa errada. E aí eu queria compartilhar rapidamente com vocês aquilo que eu venho defendendo como talvez uma boa linha de base para a gente ver o estado do mundo que a gente vive hoje e dos desafios que a gente vai ter que seriamente enfrentar nos próximos anos,
Boa parte dessas informações que eu vou apresentar para vocês estão no último relatório da ONU relativo ao cumprimento das metas do milênio, e boa parte do que está nesse relatório, desse monitoramento que vem sendo feito, né, tomando como linha de base o ano de 1990, e que teria como final, né, para ser alcançado até 2015, vai ser, sem dúvida nenhuma, o foco principal das discussões que a gente vai ter na Rio+20. Vivemos num mundo muito esquisito, um mundo em que muitas pessoas ainda estão vivendo na pobreza extrema. Vou chamar a atenção para quando vocês olharem esse gráfico, ele tem duas informações. O que está no azul clarinho era a situação do mundo, ou em cada uma daquelas regiões. O mundo, né, tá em desenvolvimento, está embaixo. O azul clarinho é a situação em 1990. O azul escuro é a situação normalmente em 2005 ou 2009, está a legenda embaixo, dependendo do ano dos dados que a gente está trabalhando, ou seja, o que a gente tem mais de recente de informações. E uma linhazinha douradinha, marronzinha, que normalmente você vê no meio das barras, é supostamente aonde nós gostaríamos de estar em 2015. Gostaríamos de estar em 2015 num mundo com muito menos pessoas na pobreza extrema e com muito menos pessoas na miséria, passando fome. Mas essa hoje não é a realidade. Para a maioria de todas as regiões do mundo, nós ainda estamos muito longe dessa realidade, e muitas pessoas no nosso planeta ainda estão na pobreza extrema e ainda passam fome. Ele ficou pensando, está vendo? Ele até esqueceu de olhar para mim. Esse, por exemplo, não, passou 2 ou passou 1? Volta mais 1. Isso, passou demais. Esse aqui traz um dado mais absoluto. Hoje, segundo os dados da ONU, de 1990 até 2007, a gente andou muito pouco. Nós temos hoje cerca de 830 milhões de pessoas em todo o mundo, nas regiões em desenvolvimento subnutridas. Ou seja, a gente passou ali 15 anos, 17 anos, e a gente conseguiu mexer muito pouco. Proporcionalmente, a população cresceu um pouco mais, a gente saiu de 20% para 16%, mas o fato é que hoje 837 milhões de pessoas ainda estão subnutridas em diversas regiões do mundo. Isso inclui o Brasil, isso não inclui só a África, isso inclui, inclusive, vários países da América Latina, vários países do leste asiático. É muita gente. A proporção de crianças abaixo de 5 anos que estão subnutridas, um número assim, muito, muito, muito distante daquilo que a gente definiu na década de 2000 como o mínimo aceitável para chegar em 2015, a barrinha laranja, marrom. Uma inequabilidade enorme nas relações de gênero em várias partes do mundo. As mulheres ainda com muito menos oportunidades e muito menos voz e menos capacidade de participação do que os homens em muitas sociedades, em várias partes do nosso planeta. A taxa de mortalidade infantil por 1.000 habitantes até 2009. Uma quantidade ainda enorme de crianças não atinge a idade de 5 anos porque morrem, ou por fome, ou porque não conseguem atendimento básico na rede de saúde. Isso na África, isso na América do Sul, na América Latina, isso na Ásia, isso na Oceania. A nossa taxa líquida de perda de cobertura florestal, que o Brasil, na verdade, tem avançado muito nos últimos anos, mas a perda em termos globais, é muito grande. O que está abaixo da barra, o que está em marrom claro e marrom escuro, é perda líquida. Somente na Ásia, por incrível que pareça, a China, né, tem o grande contributo, a gente tem conseguido, em algum lugar da Europa, um ganho positivo na taxa de cobertura florestal. Mas a tendência em todo o mundo ainda é de uma forte pressão sobre a cobertura florestal e de perda de cobertura florestal em todo o mundo, acarretando perda de biodiversidade, perda de serviço ambiental e, obviamente, afetando a camada mais pobre da população em todas essas regiões. É um cenário muito, muito ruim. A perspectiva desse nosso seminário, e principalmente desse nosso painel internacional, é permitir que a gente possa fazer uma reflexão, a partir da experiência, né, que cada colega vai trazer, de um cenário que a gente tem hoje no mundo. Que de hoje, a partir desse seminário e até a Rio+20, certamente esse grupo e muitos outros grupos vão estar mobilizados
procurando interferir nesse processo. A gente já sabe que as metas de desenvolvimento acabam em 2015 e um dos grandes produtos que precisa ser discutido e precisa ser urgentemente tirado nessa conferência da Rio+20 é qual é o plano que vai substituir as metas do milênio. Disse até que terá um novo nome, que serão as metas do desenvolvimento sustentável, e que a gente precisa encontrar, porque em 15 anos, né, como os dados do último relatório demonstram, a gente, enquanto sociedade, falhou. A gente venceu em muitas frentes de batalha, na frente tecnológica, na frente da produção de alimento, mas vem falhando gravemente em outras frentes, principalmente as frentes sociais e culturais, de dar voz para pessoas, permitir a igualdade e permitir que um contingente enorme de pessoas que existem hoje no nosso planeta, superpopuloso ou não, quer dizer, não é essa discussão, as pessoas estão aqui, né, essa é uma realidade, estão totalmente excluídas, né, seja do sistema de alimentação, seja do sistema de educação, seja do sistema do acesso à saúde pública, e isso em qualquer lugar. Como eu disse, basta dobrar a esquina, possivelmente das localidades onde vocês moram, e possivelmente vocês vão encontrar a realidade muito, muito, muito semelhante. Além desse evento, eu queria só fazer uma última, chamar a atenção para vocês, uma coisa que está acontecendo nesse momento, e foi muito rápido que o Itamaraty organizou isso, são os diálogos para Rio+20. Essa é uma plataforma que foi inaugurada tem mais ou menos 15 dias pelo Itamaraty com apoio da ONU, do PNUD, e é oficialmente a plataforma aberta para que a sociedade civil, não o governo não participa dessa plataforma, possa se expressar em cada um dos grandes temas que vão ser discutidos na Rio+20, oceano, águas, floresta, erradicação da pobreza. Essa plataforma vai estar aberta para discussão até o final desse mês de maio, e a partir das discussões que forem feitas nessa plataforma, serão pelos moderadores. Eu sou moderador de um dos temas, eu sou moderador do tema combate à pobreza. O que cada moderador vai fazer? A gente vai juntar todas as discussões que foram feitas nessa plataforma, tirar as recomendações que foram feitas por todas as pessoas que participaram. Essas recomendações vão ficar online para ser votadas novamente pelo público, e de 3 a 4 recomendações feitas no âmbito dessa plataforma serão levadas para o alto segmento da Rio+20. O que isso significa? Serão levadas para aqueles 3 dias onde os chefes de estados vão estar reunidos aqui no Rio para definir o documento global ou um novo plano de ação para Rio+20. 3 a 4 propostas, recomendações de cada um desses temas serão levadas para a mesa para serem incluídas nesse documento final. Inclusive, uma das coisas que a gente pretende fazer nesse próprio seminário, inclusive pegar parte dos resultados e tentar inserir nessa plataforma para garantir que o que a gente discutir aqui, ou que cada um de vocês que participaram divulgar a existência desse fórum, possa, de fato, estar representado ou refletir uma aspiração coletiva muito maior que não apenas aquela discutida dentro do gabinete pelas chancelarias consulares do Itamaraty e das representações de outros países. Então, o site é esse, riodialogues.org. Qualquer pessoa pode entrar, solicitar um convite para qualquer um dos temas e participar. O tempo, infelizmente, é muito curto. Acho que o governo brasileiro e a própria ONU despertou muito tardiamente para essa possibilidade, para dar voz, ou seja, criar um mecanismo de governança para a própria Rio+20, mas o fato é que hoje ele existe. Apesar do pouco tempo, a gente tem feito um esforço enorme para divulgar para todas as pessoas que entrem, participem e colaborem com esse processo, se a gente quer que todo esse sentimento de pessimismo que parece que vem tomando conta de parte da mídia e de parte mesmo dos formadores de opinião com relação ao que vai acontecer na Rio+20 seja um pouco diferente. Porque se nada acontecer na Rio+20, a gente vai ficar na Rio+30, na Rio+40 fazendo evento como esses, mostrando gráficos como esses, 800 milhões de pessoas morrendo de fome, 200 milhões de crianças que não chegam à idade de 5 anos em várias partes do mundo. Então, eu acho que a gente não precisa da Rio+30 nem da Rio+40. Acho que o momento é esse. E uma das perspectivas desse seminário é também dar uma contribuição contundente para isso. Bom, dito isso, a gente tem um painel, então, bastante plural, geograficamente bastante distinto, com realidades históricas e culturais bastante distinto. Essa é realmente a ideia desse nosso seminário, dessa mesa de abertura, permitir que a gente possa ter um olhar diferenciado, né, de cada uma dessas regiões, e eu vou passar, então, para a nossa discussão. Eu gostaria de começar, então, vamos começar pela ordem da mesa. O nosso colega André Calori, do Politécnico de Milão, vai ser o nosso primeiro interventor. Obrigado. So, good morning to everybody. My name is Andrea Calori. I come from Italy, from the
Politecnico di Milano, which is the most important technical university in Italy. I work on territorial planning and local development. And I appreciated very much the introduction of Rodrigo, because really, as a researcher and also as an activist, I work on food. And I think that speaking about environmental and biodiversity perspective with the governance approach is important to speak about food. Food is really a key question, and I work, and I'm one of the 40 official representative in FAO from the civil society, because the connection of between the movements, the association working on food, is very important to innovate the governance, the global governance about food. So, but unfortunately, I will not speak about it because I was asked to give some suggestions, some ideas about the connection between how we describe our place where we live, not exactly the environment, the place where we live, how we describe it and how we manage it. So, would like to suggest you some idea about the connection between indicators of sustainability and governance of sustainability. Between indicators means what we think about our environment, or in general our place where we live, and our development model, our vision. And also governance is a way to set the number of actors that we involve in decision making. So also in governance there is a matter of vision. What do you think about the democracy, for example? What do you think about the effectiveness of our decision is connected to our vision of the place where we live. So there is a connection between indicators and governance. And from a sustainability point of view, I speak about territorial interpretation, not environment, because we use environment with different meanings around the world. And usually we speak about the environment as a sector, especially from the biology disciplines, from some other typical environmental approach. While the territory is a complex result of the interaction between people and nature, culture and nature, the way in which we find a specific way to manage environment. This is the territory. And so when I speak about territory, I speak about how we farm, what we eat, the rules of the communities of society, the institution. So the territory is a complex result of social processes. Territory is not the environment, it's not nature. So there are differences between nature and environment. So I speak about territory as about this kind of dynamic result of the interaction between society and the environment. And each kind of society or civilization process has his typical way to manage his relation with the environment, with the relation with the place where society lives. For example, I live in Italy. I was speaking about Siena. Siena is in the middle part of Italy. Maybe most part of you know Tuscany, some image about Tuscany, with beautiful landscape. Okay, this is not nature. Even if we see woods, we see trees and so on, water, this is not nature. It's a built environment, okay? And it is impossible to recreate something similar to Tuscany in another place. Otherwise, we are in Las Vegas with the typical American way to reproduce. And so, in my opinion, territory is a good point of view to see and to discuss a relation between the physical aspects of a place and the immaterial part of the society, the culture, and so on. And if we see with very, with the flesh, with some spots, okay, with a simplification, I know. But in traditional society, the capability to reproduce
to reproduce the territorial patrimonies, which are the common goods, are the basis of the society. In traditional society with agriculture, for example, traditional agriculture is a way to have care about the earth, about the land, about the place, because if you have some water, and if you can care about water, about soil, next year you can eat, okay? So the care for the reproduction of the natural resources is a part of the pact within the society. And so there is a connection between the care about common goods, soil, water, air, and so on, and the social cohesion. There are rules in every kind of society, in the traditional society, to have this kind of social pact with the place, connecting what we call now environment, territory, better. And so the social pact is inside this kind of cycle, and well-being is the result of this kind of territorial way to have rules and to manage the environment. In the modern period after the Industrial Revolution, there is a completely different paradigm, as we know, and because this is the first model of development model with the standard ideas to separate. There is a specific theory and program in the modernity to separate the mankind from the nature, because the more the people are separate, independent from nature, to have energy, to have food, to have houses and so on, the more they are separated, the more they are civilized. So the theory of the progress in modernity is to separate. There's a specific problem about it. This is why we call the natural resources. Nature has to be consumed. Energy, for example, the extraction of energy. And in the globalization period, immaterial economy is totally separated by a physical factor. The problem of the global crisis is a crisis of the development model based on the extreme separation between economy and the finance system, for example. And so a total separation between the financial system and environment and the resources. So it's a crisis of a model. And also money people are resources to be exchanged. We speak about natural resources and we speak about human resources. The idea of resources is a typical model. So the problem is, in my point of view, how to describe and then how to reconnect with the policies, the difference between the reproduction, the cycle of reproduction of what we call resources, reproduction of common goods, and our modern and globalized vision of this kind of consumption of the resources. This is a key question for sustainability. So if the original theory of the sustainability is the awareness about the limit of growth compared with the resource consumption, our problem is to understand which is the social pact, which are the economies that are able to reproduce patrimonies. This is not to go back to pre-modern tradition. This is not the problem. This is the way to understand how to manage this balance. So we don't need environmental policies, because environment is a part of the relation between the place where we live and our culture. Okay, absolutely important part, but a part. And we don't need, I think, only environmental policies. Okay, we have to clean the water there. Okay, typical, very important sectorial policies. But the problem is to change the social representation to build a new social pact, typical for our societies. And so, and this is a way, after this introduction, to speak about governance. If we want to rebuild this social pact, which has to be different in different cultures and different parts of the world, okay, we have to change this perception, and we need the actions,
so social actions at all levels. This is a key for governance. And this is an example of about 20 sets of indicators, of sustainability indicators used. These are used in the United Nations context. These are used in the European and Italian context. And these are used in the Italian context at the municipal level. So we made a research to compare this kind of indicators, a research for the OECD, International Organization for Economic Development, and for the Council of Europe, to understand which is the community dimension of development. And if we compare most part of the set of indicators to describe which is the state of sustainability in a place, one problem that I see is that territory is usually analyzed as a set of components, which is important for some. If we want to understand which is the quality of water, we have to learn exactly some data. We have to collect some data, and we have to compare data for specific issues. Okay, but the problem is that there is no an holistic vision, an integrated vision, and usually we use this kind of sectorial approach not only for the environment but to evaluate sustainability. But this is the problem, because the common goods are not investigated. There is no dynamic vision between society, how to describe in a place, in a nation, in the world, the connection between the socio-economical driving forces and the quality of environment. How to describe it? Also in the official set of indicators is not so investigated. And it's quite difficult to have a dynamic and relational analysis about it. And so there are some governance implications, because in general there is no an interactive approach. It is not explicit. Okay, we all know that when there is a world report about the United Nations about the human development, okay, there is a particular accent on social aspects. So there are data and there are comments, but which is the place? Where is the place where we decide which are the indicators? And also at the local level, because governance means also to work at the local level. Which is the place? Which is the process that we use to select indicators and to connect indicators to the different knowledges, scientific knowledges, different scientific knowledges, and social behavior, institutional policies, which is the place where we decide how to describe our sustainability. And in general, the capability of a society is the capability of a society in a single place or in the world to describe the specific way to reproduce patrimony is not so much put into evidence. And so from a governance point of view, this is a problem. And in general, it's a problem to understand how to manage, not only to describe, but how to manage these differences. Okay, if you know the deep sea driving forces, pressure, status, impact, and responsive, which is maybe the most advanced approach to evaluate the connection in sustainability, to evaluate the connection between driving forces, the causes, the origin of the problem of the pressure, and the response. This is a good way to, which is also accepted in the scientific institutional area, to understand something about this kind of relation. But I think that it is not enough at the local level, where typically we have to improve our governance. And so to end this kind of first flash from my presentation, the idea is that from one side we need to communicate our data, our indicators to all the actors of governance. Because the difference is the asymmetric communication, asymmetric knowledge between the actors is a problem. Because if you have only one institution, one private sector actor that knows
something about the problem, it's difficult to build a real an interactive governance approach with many actors. So the knowledge, the capability to have the right knowledge is important to build a governance process. On the other side, governance is so the interactive approach between actors in a specific place, in an area, in a region, in a nation, could be also a resource to redefine the indicators. I give you a simple example. I work on an integrated approach for river basin plans, and we have some chemical and biological analysis on the river. There are institutions that are committed to do it. But if I speak with some fishermen, I can have much more details about the real dynamic of the river. So in a participatory approach, which is a part of governance, which is not institutional consultation, is public participation, with public participation, I can have different indicators. I can have another way to connect the life of the people and the way in which the environment is used, is perceived, is transformed. So in this kind of dynamic approach, with a governance approach between people, with the institutional consultation and public participation, we can rebuild also our sets of indicators. So, it is a kind of methodological suggestion, methodological idea, not a concrete experience that we have 3 days to speak about it. But the idea is that a governance, an interactive approach between people and institutional and not institutional actors is a good idea to improve, to empower the social responsibility about land, about environment, water, and so on, biodiversity, and so on. And so it is a way also to build responsibility about the place, and also to build and to empower awareness, and to have also some other visions, and so to have also some other kind of data, information, and indicators. So there is a connection between the indicators that we use and the way in which we manage our environment. So the idea of well-being, being a ben vivere, is a balance between all these kind of aspects, and this is not a way to rebuild the traditional approach between man and nature, but the circle between common goods, social cohesion, and well-being, that is sustainability, could be improved with this kind of interactive approach, both having information with indicators and different governance. So this is the first suggestion that we would like to give to you to start a discussion. Then we have the time to get deep inside in also practical experience, maybe during the debate or tomorrow or the day after tomorrow. Bom, passar a palavra então direto para o Bernard Gauthier, da Universidade de Lyon 3. Bonjour à tous. Je vais parler en français. Je vous prie de m'excuser, je ne parle pas brésilien. Je vais aborder un aspect de la question assez différent, qui est celui du processus d'urbanisation dans les villes en Europe et des problèmes que cela pose du point de vue de l'environnement. Je ne vais aborder qu'une partie de ces problèmes, évidemment, ils sont très nombreux. Et puis évidemment, vous avez tous en tête le fait que ça n'est probablement pas en Europe, en particulier en Europe occidentale, que les problèmes les plus graves sont posés. J'en suis tout à fait conscient, mais je ne suis pas du tout spécialiste du monde ou des pays moins développés, j'emploierai cette expression. En revanche, nous travaillons sur l'évolution de nos territoires qui pose des questions tout à fait particulières et je pense évidemment importantes pour la suite.
position que je propose est celle de la construction d'une approche critique de ce qui se passe. Approche critique qui me paraît indispensable parce que de plus en plus, il est clair que le décalage entre l'action effective sur le terrain, sur les territoires, et l'énoncé des politiques ou de ces mêmes actions est très important. C'est-à-dire qu'on dit des choses, on parle évidemment beaucoup de sustainable development, mais dans la pratique, on peut vraiment se poser des questions. Alors pour construire cette approche critique, on peut mettre en parallèle et réfléchir évidemment aux politiques, l'énoncé des politiques. Il faut étudier les structures et les organisations administratives, le système juridique, bien sûr, et puis regarder ce qui se passe sur le terrain, notamment en utilisant, ce n'est pas très difficile, la cartographie, les données statistiques, en faisant des repérages, ce genre de choses. Ce qui est très clair, je vais donner un exemple à propos des villes européennes, et surtout françaises, pardon, c'est que la connaissance des territoires, et c'est un point important, est très hétérogène et elle est polarisée sur quelques territoires. Autre point important, c'est la grande compartimentalisation des systèmes de loi, des structures administratives et des connaissances, et donc la difficulté de construire l'approche critique de ce fait-là, l'approche critique dont je parlais tout à l'heure. Donc pour revenir à la question de l'urbanisation dans notre pays essentiellement, donc on a assisté depuis une cinquantaine d'années à un développement très très rapide des grandes villes françaises. Ces grandes villes ne sont pas extrêmement importantes, on peut mettre de côté Paris qui fait à peu près 11 millions d'habitants. Les autres grandes villes sont Lille, Marseille et Lyon, entre 1,5 million et 2 millions d'habitants, ce qui par rapport aux grandes villes brésiliennes est assez peu, j'en suis tout à fait conscient. Mais si leur taille démographique est relativement modérée, leur croissance spatiale est extrêmement rapide et avec une densité très faible, donc avec une grande consommation d'espace. Cette extension spatiale contribue à la formation de conurbations qui sont de plus en plus importantes. Ce processus est très actif aujourd'hui. Par exemple, l'agglomération de Lille est maintenant rattachée à celle de Bruxelles, en Belgique, et l'ensemble dépasse 8 millions d'habitants. On va assister dans les années qui viennent, certainement avant 10 ans, à la coalescence de l'agglomération de Bruxelles, Lille, du Randstad-Holland, c'est-à-dire l'agglomération d'Amsterdam, pour simplifier, et de l'agglomération de la Ruhr. Donc ça va nous donner une conurbation de 25-30 millions d'habitants. On dit parfois qu'il n'y a pas de très grande conurbation en Europe, mais en voilà une qui se construit. Donc du fait, je le répète, d'un développement à partir d'une forme très extensive de l'urbanisation. Alors, ce genre d'urbanisation, ce mode d'urbanisation est de plus en plus étudié sous les aspects de la gouvernance, de la démographie, de l'économie, mais peu de chercheurs travaillent sur ces impacts globaux sur l'environnement. On travaille bien sûr aussi beaucoup sur la consommation d'énergie, mais on travaille surtout à partir de chiffres, de statistiques, et peu à partir d'un constat et d'études attentives de ce qui se passe sur le terrain. Alors, quels sont les impacts principaux de cette évolution? Eh bien, c'est évidemment la réduction de bonnes terres agricoles, le gaspillage d'espace, qui est une ressource précieuse, et ce gaspillage est très rapide, une pollution qui s'étend, une pression très forte sur les disponibilités en eau, une consommation d'énergie importante, dans la mesure aussi, pour le transport, où on ne peut mettre en place des systèmes de transport public que dans les zones urbanisées denses, la destruction de paysages culturels et naturels, la suppression de biotopes et une pression importante, une menace sur des biotopes qui sont divisés
d'autant plus que l'urbanisation a tendance à suivre les axes de transport principaux. Donc, là aussi, compartimentalisation, pardon. Et puis, un aspect important, très peu étudié, c'est le fait que ce développement sous forme très extensive correspond à une injustice en faveur des gens les plus aisés, puisque la taxation se fait de façon égale, je simplifie, pour tous les citoyens, alors que les citoyens qui habitent les zones les plus extensives bénéficient beaucoup plus des équipements publics. Il faut plus de routes, de réseaux, de conduites, et ainsi de suite, pour ces gens qui sont plus aisés, et ce sont les autres qui habitent les zones les plus denses qui payent pour eux, en quelque sorte. Alors, ce processus s'accompagne, si on se met sur le plan de la biodiversité, de la réduction du nombre d'individus pour un grand nombre d'espèces. La biodiversité en Europe est déjà très dégradée depuis très longtemps. Je pense que vous le savez. Pour juste donner un exemple, le dernier ours en France a été tué il y a un siècle à peu près dans les Alpes. L'ours faisait partie de la vie de tous les jours il y a un siècle, enfin 2 siècles, 3 siècles, dans les montagnes françaises. Maintenant, c'est devenu un phénomène culturel et rien d'autre. Donc, la réduction de la biodiversité se fait surtout sous l'angle des biotopes, de la réduction du nombre d'individus par espèce, par exemple pour les petits oiseaux, donc réduction qu'on constate assez bien depuis plusieurs dizaines d'années, même si le nombre d'espèces en danger n'est pas si nombreux, je dirais. En fait, les disparitions sont déjà anciennes. Il est clair, ceci dit, que dans certaines régions, la biodiversité sera encore considérablement réduite dans les décennies qui viennent. Même si, de façon étonnante, la biodiversité a tendance à s'accroître dans les zones centrales des agglomérations, où des efforts importants sont faits pour aménager des espaces. Il est probable que cette amélioration au cœur des agglomérations sur des espaces petits contribue à aveugler les politiques et les chercheurs dans leur approche des territoires. Alors cette évolution, évidemment, est inquiétante, et ce qu'on constate conduit à être très inquiet aussi pour l'avenir, puisque on ne voit pas, dans l'état actuel des choses, de mesures fortes qui soient prises pour contrer cette évolution. Même si on les prenait, de toute façon, pendant beaucoup d'années encore, la dégradation continuerait. Une des difficultés dans cette situation, c'est que les systèmes légaux en Europe sont très différents. Lorsqu'on lit les attendus des lois, ces attendus sont très proches. En revanche, lorsqu'on compare les actions réelles en regardant, par exemple, les cartes précises, eh bien, on constate immédiatement que, par exemple, les villes anglaises ou hollandaises sont compactes, alors que les villes françaises, espagnoles, belges, je prends presque l'exemple le pire, je crois que c'est la Belgique précisément, si l'agglomération de Bruxelles s'étend si vite, c'est bien évidemment parce qu'il n'y a pas de contrôle sérieux de l'urbanisation, alors qu'il existe en Angleterre. Eh bien, si on prend les villes françaises, espagnoles et belges, on voit une extension, on voit des tâches urbaines très mal définies, très désordonnées, ce qui, je le répète, est très différent dans l'Europe du Nord et de plus en plus en Suisse. Ce qui veut dire que le détail de la loi est très important. Par exemple, la loi française sur le développement urbain, donc adoptée en 2003, dit bien qu'il faut arrêter le urban sprawl, donc l'extension urbaine telle que je l'ai décrite, et plutôt densifier les villes existantes. Mais cette loi ne comprend aucune mesure qui oblige les collectivités à effectivement faire ainsi, ni prévoit de punir ces collectivités. Donc on continue comme avant. Donc nous sommes face à un problème de gouvernance qui doit être étudié en détail. Et ce n'est pas seulement
ce ne sont pas simplement les institutions ou les acteurs de la gouvernance qui doivent être étudiés, mais aussi, je le répète, les termes de la loi et la façon dont elle est appliquée. Alors évidemment, on touche ici à des tabous. Je pense à un tabou qui est très important en France, mais qu'on trouve dans beaucoup de pays. C'est celui de l'intérêt financier très direct des propriétaires des terres dans la valorisation sous l'urbanisation. Il est évident que l'urbanisation crée des richesses extrêmement importantes de ce point de vue, enrichit beaucoup de gens et, bien entendu, lorsqu'on est élu dans une commune en France et qu'on possède des terrains, on est directement intéressé. Alors, très peu d'études sur ces questions. J'en mène moi-même. Certains collègues m'ont dit « Fais attention, il faudra que tu te promènes maintenant avec un gilet pare-balles en ville. » Vous voyez le problème que ça pose. Et je pense que c'est pire dans d'autres pays. Alors, ce problème politique, donc, je le redis, critique en Belgique et je pense en France aussi. Il faut aussi l'examiner sous l'angle de l'administration. Alors, comme je le disais, on a beaucoup d'administrations qui interviennent sur un territoire avec des juridictions différentes, des lois particulières, des systèmes d'action différents. Et il est clair que les zones périphériques des agglomérations, là où l'urbanisation est extensive, sont beaucoup moins administrées et beaucoup moins étudiées que les secteurs centraux qui sont surinvestis sur ce plan-là. Donc, ce sont des zones qui sont moins comprises et excusez-moi, j'ai une petite difficulté parce que j'ai écrit mon texte en anglais, donc il faut que je traduise en français au fur et à mesure. Comment dire? Je pense que du point de vue du futur, la difficulté principale, c'est celle de effectivement comprendre que l'enjeu principal du point de vue du développement et de l'évolution, c'est l'enjeu de ces secteurs, de ces parties des villes qui sont extrêmement vastes, qui représentent plus de 90% de la superficie des agglomérations, avec une consommation d'espace qui continue rapidement et qui sont, je le redis, peu étudiés, mal compris. Il y a relativement peu d'habitants. Il y a aussi des problèmes politiques. Si je me réfère aux récentes élections présidentielles françaises, de très belles cartes qui avaient été publiées dans Le Monde montraient très bien que c'est surtout dans ces secteurs urbains que le vote d'extrême droite a été important. Un vote d'extrême droite qui est construit sur le refus de l'immigration, alors même que dans ces secteurs, il y a très peu d'immigrés. C'est quand même une grande surprise. C'est-à-dire que dans les centres-villes denses où la majeure partie de la population vit, là où il y a beaucoup de gens d'origine étrangère, là, les gens ont beaucoup moins voté pour l'extrême droite. Je pense que ça n'est pas un paradoxe, mais c'est quand même très intéressant. Ça montre qu'on a des enjeux très importants dans ces zones ici. Je pense que c'est la même chose pour bien d'autres pays. Et qu'il faut faire attention à ne pas trop penser seulement aux espaces ruraux, aux espaces urbains centraux. Mais en tout cas, pour nous, c'est un enjeu absolument majeur. Penser à ces territoires urbains extensifs qui sont de plus importants chez nous. Je vous remercie. Venho falar de uma realidade europeia, que é a realidade portuguesa, neste caso. Enfim, eu sou da Universidade Nova de Lisboa, que apesar de se chamar nova nestas matérias de ambiente e sustentabilidade, é talvez das mais antigas a tratar destas áreas. Eu venho fazer duas coisas. Uma, deixar umas notas finais para nos refletir sobre estes aspectos que queremos aqui discutir. Mas primeiro que isso, venho fazer um enquadramento da situação portuguesa em termos de áreas protegidas e biodiversidade e ordenamento do território, e depois venho apresentar um breve enquadramento e depois venho apresentar dois exemplos concretos que apesar de não ter sido combinado com o professor Andrea, do Politecnico de Milão, tem muito a ver com aquilo que o professor Andrea apresentou há pouco e com dois casos concretos, de dois projetos concretos, que de uma forma muito compacta, porque não temos tempo para os ver em detalhe. Deixava estas notas introdutórias e passava exatamente, isto é o que acabei de dizer, portanto, escuso eu, digamos que é a sequência daquilo que vou fazer. Num primeiro enquadramento, dois casos de estudo muito concretos e algumas notas finais de reflexão que podem ser para justamente alimentar, enfim, as nossas discussões que podem resultar deste workshop.
Bom, eu venho falar deste território, que é o território português, que apesar de ser muito pequeno, vê-se mal, mas tem uma zona que, apesar da parte terrestre ser relativamente pequena, comparado com o Brasil, ínfima, seguramente que a parte marinha é uma parte muito importante. A zona económica exclusiva tem uma área a maior da Europa, a ZEE, e por isso tem esse peso assinalável no contexto português. E por isso eu começava este enquadramento dizendo que, falando do ordenamento de território, e o ordenamento de território dos últimos anos, para falar de biodiversidade e de sustentabilidade, não se pode deixar de falar de território, como referia um dos oradores há pouco. E sem falar de território, é preciso enquadrar o território. E este território revela-nos que nos últimos anos os dados não são particularmente brilhantes. A percentagem de solo que é ocupado por áreas agrícolas e florestais é dominante, isso não seria particularmente preocupante. O que é preocupante é que os territórios artificializados tiveram um incremento muito assinalável, apesar de eles serem poucos em termos absolutos, tiveram um incremento de cerca de 40% de acordo com os dados mais recentes. Os territórios urbanos, vamos chamar sensu lato, os territórios urbanos, cresceram cerca de 41% nos últimos anos, onde facilmente se percebe com este gráfico que mostra, digamos, as flutuações entre as classes do uso e ocupação do solo em Portugal. Na primeira coluna, na primeira linha, lá em cima do gráfico, facilmente percebemos que há a classe de uso do solo que cresceu mais no território português. Isto deixa-nos pensar, sabendo ainda mais que uma parte de quem alimentou aquela classe de artificialização do território foi justamente as áreas protegidas, as áreas naturais e as áreas seminaturais que alimentaram aquele crescimento. Portanto, em termos absolutos, ainda é pouco, é cerca de 2% de território artificializado, podíamos dizer, isso não é nada, é muito pouco, mas estas razões, todo este complexo territorial, ou estas evoluções complexas territoriais têm de facto mostrado que decorrem no conjunto de problemas muito graves dos últimos anos, nomeadamente associados ao crescimento urbano e à infraestruturação do território, em particular por infraestruturas lineares, ou seja, por rodovias e por ferrovias. São elas que marcadamente, digamos, dominaram essa artificialização do território nos últimos 15 anos. As áreas urbanas e as infraestruturas lineares. A par com isto, podemos dizer que o sistema de planeamento não conseguia acompanhar de uma forma eficaz, e isto se calhar leva-nos ou deixa-nos matéria para discussão, apesar de haver um sistema de planeamento muitíssimo complexo, temos planos para tudo. Para planos para áreas protegidas, planos para zonas costeiras, planos para zonas urbanas, planos para tudo e mais alguma coisa, e o que é facto é que esses planos, uma boa parte deles não serve para nada, ou serve para muito pouco. Serve para muito pouco. E o que é facto é que uma parte desses problemas, desses planos, é justamente o sistema institucional e o sistema de governança dos planos. E, portanto, não chega a ter aqueles planos todos, porque eles não têm de facto, muita eficácia em muitos casos. E, aliás, tanto demonstra que não têm eficácia que o resultado é o crescimento, por exemplo, na região do Sul, completamente desordenado do território, mesmo apesar de existirem planos fantásticos. Os planos são bons, os planos até são interessantes, a legislação é boa, mas não chega. Aliás, isto faz-me lembrar, eu estive há dias, eu estava a contar ao Rodrigo que acabei de chegar de uma conferência da Áustria, e nós saímos lá todos muito angustiados, quer dizer, os investigadores que lá estavam, e havia gente, enfim, de todo o lado, desde a países africanos, a países sul-americanos, enfim, de todo o lado. Porque as conclusões da conferência pareciam iguais a outras tantas. E nós estamos já a ficar cansados de ouvir falar de coisas boas, mas que não servem para nada ou servem para pouco. Os projetos que eram apresentados pelos investigadores, os comentários gerais que eram feitos pelos próprios investigadores, eu próprio, é que eram fantásticos, tinham sido financiados e ficavam guardados, alguns numa gaveta ou num armário, até daqui a uns anos. Sabe-se lá para ser utilizados ou nunca para ser utilizados. E isto verdadeiramente começa a deixar-nos impacientes. A mim, pessoalmente, deixa-me bastante também impaciente. Um dos problemas desses planos é que não tiveram avaliação ambiental estratégica. Ou seja, os planos não tiveram uma prévia avaliação ambiental estratégica porque a legislação só apareceu em 2007 em Portugal. Apesar da diretiva ser de 2001, Portugal só aplicou efetivamente em 2007, e isto não é caso na Europa. Em muitos países tem acontecido exatamente o mesmo, com algumas nuances de diferença, talvez com exceção da Holanda e da Alemanha, que são muito bons exemplos nessa aplicação da avaliação ambiental de planos. Muitos outros casos têm em Espanha outro exemplo, eventualmente parecido com o português,
onde a avaliação ambiental dos planos, ou a avaliação da sustentabilidade dos planos não foi feita, ou só está agora a ser feita para os novos planos. E isto leva a que se planeie como se quer. Bom, a rede de áreas protegidas em Portugal é, para um território daquele tamanho, eu diria que é assinalável, porque uma boa parte do território tem, aliás, o território, vamos ver os mapas daqui a pouco só para ter um overview das áreas protegidas. Como vêem, de norte a sul, nós temos áreas protegidas de várias dimensões. E como se facilmente se percebe por um gráfico como este, diria, enfim, para qualquer leitor atento, diria, bom, não está mal, porque isto representa cerca de 22% do território português, o que é bastante. Um território muito pequeno é muito ter 22% do território classificado como protegido. Mas o que é facto é que isto é uma parte só da história. Aliás, como seria se calhar uma parte da história se fosse contada para o Brasil ou para outro país. Portanto, isto leva-nos, que nós não temos tempo para nesta pequena apresentação ver esses detalhes, mas é para deixar esta ideia que este território tem muita proteção. Pronto, a ideia base é esta, aliás, por duas vias. Uma por via voluntária portuguesa, que é a rede de áreas protegidas, que se chama exatamente assim, e outra por via europeia, que é a rede Natura, e a rede Natura obriga, entre aspas, a que haja também um conjunto de áreas protegidas pelo seu valor associado à biodiversidade, quer às aves, quer aos habitats, e por isso há esta junção de duas proteções grandes, digamos assim, no território português. Portanto, desse ponto de vista também não estaríamos muito mal. Como eu vos disse há pouco, os instrumentos de planeamento são vastos, é um sistema de planeamento altamente complexo, eu diria mesmo quase que é preciso vários doutoramentos para o perceber, porque ele é muito complexo, e por isso, se calhar, que uma boa parte, em alguns casos, não é aplicado da forma mais eficaz. Existem planos específicos para a proteção ou para a gestão e planeamento das áreas protegidas, que são os planos especiais de ordenamento do território, e que, de acordo com a legislação atual, a partir de agora, têm que ter avaliação ambiental estratégica obrigatória. Isto é, antes de eles serem aprovados, antes de serem implementados, eu não expliquei há pouco, mas enfim, provavelmente saberão, essa avaliação ambiental tem que ser feita uma avaliação dos efeitos previsíveis desses planos. Quais são os efeitos que os planos vão ter? Uma parte deste marco conceitual, como se chama a sessão, era justamente para nos deixar algumas notas de reflexão sobre os projetos que eu trouxe aqui. E, mais do que o sistema de planeamento por si só, eu entendo, parece-me que há uma parte absolutamente central, que é a componente da governança, que está associada, por sua vez, à componente da comunicação da sustentabilidade para os stakeholders, para os atores-chave, e a parte da avaliação. E, portanto, eu venho-vos falar, nestes dois exemplos, de dois casos concretos, onde, para além dos planos que estavam no terreno, nas áreas protegidas, nós entendemos que era preciso haver mais do que isso, era preciso comunicar o que era avaliado nesses planos e o que era planeado nesses planos, e era preciso também envolver as partes interessadas nessa componente da comunicação e nessa componente da avaliação. E, portanto, eu venho-vos falar da utilização de uma ferramenta concreta, que são os indicadores de sustentabilidade, para fazer isso, para envolver as pessoas, para envolver os atores-chave, para lhes informar sobre o que está a passar sobre o processo de planeamento e sobre o processo de gestão dessas áreas. Dois casos de estudo muito concretos. Não teremos tempo para os analisar em detalhe, aliás, eu não faço ideia se já passei muito tempo, não olhei de facto para o início, mas mais 5 minutos eu acabo os casos de estudo. Dois casos de estudo muito concretos, onde esta componente da avaliação participada da sustentabilidade e a avaliação e a comunicação participada da sustentabilidade de áreas protegidas foi um dos objetivos. Um caso de estudo local, muito pequeno, então é esta escala do Brasil, certamente ínfimo, um caso de estudo que é uma área marinha protegida, que se chama Professor Luís Saldanha, e um segundo caso de estudo que não é uma área protegida, é uma região, certamente pequena também, de 400 mil habitantes, mas que triplica no verão, portanto é um problema de sazonalidade gigantesco. E, portanto, dois casos muito distintos, um caso de estudo local, um caso de estudo regional, que apesar de não ser uma área protegida, como vos disse, tem várias áreas protegidas dentro dessa região. E daí a diferença de comparação ser interessante. Esta é a área protegida, 53 km², é um sítio da Rede Natura e, além disso, tem essa designação de área marinha protegida de acordo com a classificação portuguesa. Tem uma biodiversidade muito importante, com mais de 1.300 espécies de fauna e flora. Portanto, é de facto um local
muito importante do ponto de vista de conservação da natureza. Esta é a área que estamos aqui a falar, é uma área perto de Lisboa, fica mais perto de Setúbal, para quem conhece, e tem várias classes de proteção. Há aqui esta zona do meio que é de proteção integral, ou enfim, proteção mais, no fundo, diferentes níveis de restrição para as atividades que lá se podem fazer. Nomeadamente, e em particular, a pesca. E porquê que este caso é particularmente interessante? Porque a governança e o planeamento deste caso foi absolutamente ímpar de mau exemplo. Portanto, um caso é um muito mau exemplo de planeamento e de gestão. Ou seja, tem tudo e não tem nada. Portanto, tem um plano de gestão, tem um fantástico, com todos os envolvidos, o Instituto que toma conta destas coisas, que é o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, fez o plano de gestão, tem uma estrutura montada com técnicos competentes, etc. E o que é facto é que esqueceu-se que há lá pessoas que moram nesta área protegida e que há pessoas que vivem desta área, nomeadamente os pescadores e a pesca comercial. E, portanto, um dos problemas é que todos os que lá moram estão contra o plano, contra a área protegida, contra a gestão, contra tudo e contra todos. E então, uma parte deste projeto, vou falar apenas dos indicadores, mas uma parte do projeto era justamente tentar colmatar essa falha muito grande. E esta parte do projeto era tentar trazer de volta os atores-chave para a área protegida, para o plano de gestão e planeamento da área protegida. Nesta componente, o que nós fizemos foi basicamente assumir que os indicadores de sustentabilidade são uma peça central no planeamento e na gestão deste tipo de áreas. E então entendemos que os indicadores não podem ser também os do costume. Isto é, os indicadores de sustentabilidade têm que ser indicadores participados, colaborativos, dinâmicos, isto é, onde a percepção e as visões das partes interessadas têm que estar refletida nesses indicadores. Então o que se fez foi envolver, desde o início deste projeto, os vários atores-chave do projeto. Da área protegida, os vários stakeholders da área protegida, através de workshops, através de questionários, e esses workshops começaram, houve workshops de diferentes níveis, com diferentes objetivos, uns para perceber o que é que, digamos, de positivo e negativo as pessoas sentiam sobre a área protegida, e depois um workshop mais tarde, numa fase mais tardia do projeto, para perceber o que é que elas pensavam de quais seriam os melhores indicadores na acessão de que são termómetros que permitem avaliar a sustentabilidade da área protegida. E as pessoas, os stakeholders, foram envolvidos, como veem ali naquelas fotografias, de uma forma muito direta, para perceber o que é que eles queriam que fosse medido, o que é que eles preferiam que lhes fosse transmitido, o que é que eles gostavam de saber e, mais ainda, que percepção é que eles tinham do estado atual da sustentabilidade daquela área. Portanto, foram-lhes perguntadas várias coisas. Isto é um exemplo só de uma ficha que lhes foi distribuída, para um indicador, por exemplo, para a temperatura da água, na zona da área marinha protegida, o que é que eles achavam que era aquele indicador, se eles tinham interesse ou não em receber aquela informação, o que é que eles achavam se aquele indicador estava neste momento, se a temperatura da água era a mesma do que era há 50 anos, isto é, recebendo a informação que eles, melhor do que ninguém, sabem, se calhar, sem sondas e sem sondas de pH ou sem sondas de temperatura, certamente têm valores ou têm percepção sobre os valores de muitos dos indicadores. Conseguiu-se atingir um conjunto muito curto de indicadores, muito pequeno, 26 indicadores de sustentabilidade, que verdadeiramente pensamos nós refletem as aspirações e as percepções que têm os atores-chave sobre a área marinha protegida. E que são estes indicadores que, para além de poderem tentar monitorizar uma parte do plano de gestão da área protegida, serão esses que serão o veículo de comunicação com os atores-chave. E eles revêem-se, em princípio, de acordo com os resultados, nestes indicadores. É interessante, se repararem ali a meio, diz assim, indicadores socioeconómicos foram uma exceção a esta tendência. A tendência de que eles perceberam quase todos os indicadores, gostam daqueles 26 indicadores, com exceção dos socioeconómicos, que não gostam, porque não os percebem, acham que são coisas estranhas, que é uma linguagem de todas as pessoas. E outro caso interessante, para alguns indicadores de governança ou indicadores institucionais que têm a ver, por exemplo, com o papel do Estado, o papel das instituições públicas, a participação pública. Como o processo anterior correu muito mal, eles não gostam daqueles indicadores. Portanto, eles não gostam da governança, dos indicadores institucionais. Portanto, eles não se revêem tanto naqueles. E por isso, alguns indicadores de governança, eles achavam que não eram bons indicadores, ou que não eram tão bons indicadores. Para terminar, o segundo caso de estudo é um caso de estudo regional, onde basicamente o que se fez foi parecido com o caso com a área marinha protegida.
uma região, é a região do Algarve, que tem problemas de ordenamento do território muito graves. Enfim, apesar de ter vários planos de ordenamento do território, tem problemas muito complicados de ordenamento do território. É uma região, como eu vos disse, com cerca de 400 mil habitantes, não muito grande, mas que tem problemas de sazonalidade porque tem muito turismo e, portanto, no verão triplica a população. E o turismo, claro, é a principal atividade económica. Portanto, isto é o Algarve, no sul de Portugal. Isto é para descontrair só e para terminar quase. Como vê, isto mostra bem como é que é o ordenamento numa região como esta. Portanto, palavras para quê? Ou esta. Tem problemas de erosão muito complexos e depois as intervenções tiveram que ser intervenções pesadas com os resultados que se conhecem. E pronto, uma menos má para não ficarmos todos muito pessimistas. Isto foi a metodologia, que certamente não interessa para aqui estar a ver, apenas para dizer que foi parecida com a anterior. Basicamente foi tentar envolver os vários stakeholders, mas a uma escala muito maior, portanto à escala regional. Todos os municípios e todas as agências regionais foram envolvidos. E para além disso, a população local é que quis participar. Portanto, à escala local, mais de 300 participantes, o que numa escala destas é muito, e para quem está envolvido em processos de participação é muito. 300 participantes nos municípios, mais de 300 e tal, e à escala regional, mais de 150, o que é também bastante. Esta foi a primeira região portuguesa onde se procurou fazer isto. Neste momento tem um conjunto de indicadores de sustentabilidade que funciona e que inclui a componente de biodiversidade, portanto, procurando medir também as várias áreas protegidas, ou avaliar a sustentabilidade das várias áreas protegidas que lá estão inseridas na região. Tem só uma nota interessante que nos deixou muito contentes, que a Organização Mundial do Turismo apresentou este caso como um caso exemplar, onde numa região com problemas catastróficos de ordenamento e turismo muito intenso, tinha sido feita esta iniciativa e por isso, isto são alguns dos dados principais. Algumas das fotografias dos workshops de participação. E pronto, chegamos a um conjunto final de 31 indicadores-chave e 16 indicadores comuns, ou seja, são aqueles 16 que cada município terá que utilizar. E estes indicadores refletem, tanto quanto possível, as percepções das partes interessadas. Isto já falamos nisto tudo. Vou passar à frente. Para terminar, e já devo ter excedido o tempo, mas não me cortaram ainda o som, portanto, ainda estou. Para terminar, me parece-me pessoalmente que, para além do sucesso que estes casos potencialmente tiveram, destes dois projetos que apresentei, há que pensar noutras coisas. E esse para além de outras, quando se pensa em avaliar a sustentabilidade de regiões ou de territórios como estes, e em comunicar a sustentabilidade de territórios como estes junto dos atores-chave, parece-me que é preciso incluir outras coisas que não são incluídas. E essas que não são incluídas, é certo que isto tem certamente as tradicionais coisas que se medem, como referia o André, a qualidade da água, o número de espécies, a área protegida, a dimensão, etc. Tudo isso é muito importante. Mas há mais, se calhar, que é preciso ser medido e comunicado aos stakeholders, ou às partes interessadas. E, se calhar, muitas dessas coisas passam por algumas daquelas que estão aqui apresentadas a preto. Por exemplo, perceber-se que estas avaliações têm muita incerteza. E essa incerteza deve ser, de uma forma transparente, comunicada a quem recebe a informação. Perceber-se que, por aqui no Brasil, é particularmente, mas não só em Portugal também, seguramente, ou na Europa, a componente não material das avaliações é absolutamente central. A componente religiosa, a componente ética. Isto, se procurarem numa lista de indicadores de sustentabilidade, não tem um indicador quase para isto. Ou, eu diria que quase nunca. Se é que há algum caso se consegue indicar. Outros aspectos como os indicadores voluntários. A componente voluntária de monitorização. Se perguntarem se alguém, com exceção de alguns casos norte-americanos, os Estados Unidos têm alguns bons exemplos, é verdade, mas não nesta perspectiva, de aqueles indicadores que são medidos pelos atores-chave. Portanto, esses indicadores normalmente não fazem parte do sistema de planeamento formal, porque entende-se que essa informação é menos válida. Eu diria que essa informação é tão válida quanto a outra e que deveria complementar a informação formal. E por isso estes sistemas têm que, de facto, ser repensados para incluir outro tipo de informação que não é que tradicionalmente é incluído. Portanto, pensando nos valores não típicos, não tradicionais das avaliações e da comunicação da sustentabilidade associada aos sistemas de planeamento e gestão. E pronto, eu termino. Já devo ter, isto são as referências, se estiverem interessados, que estão por trás desta publicação. Termino agradecendo uma vez mais. Foi um prazer. Muito obrigado. So good morning.
So I'm here to speak about the anthropological point of view about environment, about biodiversity, and more at the international level. So if you look at all the international texts about environment, biodiversity, like the CBD or the Nagoya Protocol, you can see everywhere written indigenous peoples and local communities. So I will speak about who are these indigenous peoples and local communities and what place for their knowledge and practices. So we decided to first to highlight the advances that have been made regarding the recognition of local knowledge and practices. And second, we want to focus on areas that remain unclear in regards on knowledge and practices of local people. So we'll see that environment is of cultural importance, and thus it led to the recognition of local knowledge and to the transmission of local knowledge. The next point will be on rights, local governance and local rights. And we will speak also about intellectual property and benefit sharing. So the core of the current debate is about the cultural importance of the environment, a cultural significance that requires the recognition of knowledge, practices, and rights to indigenous peoples and local communities. So local knowledge, or we say also traditional logical knowledge, refers to the complex system of knowledge, skills, practices, techniques, and representation that are specific to a given population having a long interaction with its environment. One has to notice that this system of knowledge is constantly changing, it's dynamic. The knowledge is developed, accumulated, and transmitting from generation to generation. This constant evolution makes all the more difficult to define the local knowledge. To what extent a local knowledge can evolve without losing its traditional character? But it also raises questions regarding the transmission of this local knowledge. Furthermore, this knowledge is integrated into a sophisticated cultural system based on languages, modes of resource use, customary rights, classification system, spirituality, and representations of the world. But some problem is that this traditional knowledge, this term, is not really defined, explicitly defined in international documents, and really remains to be discussed. So we can see that when we focused on local knowledge, on traditional knowledge, we have to focus also on the transmission of this knowledge, on local governance, but also on the rights of the owners of this knowledge. Thus, the importance of local knowledge and expertise in the management and conservation of the biodiversity is mentioned in the Rio Declaration in 1992 and Agenda 21, but its role is explained in the Convention of Biological Diversity, so CBD. And the Article 8J of this convention on in situ conservation is the most important text in this regard. It says that further consideration should be given to knowledge, innovations, and practices of indigenous and local communities. They must represent a source of inspiration for conservation policies. Holders of such knowledge must be actively involved in conservation and management efforts, and benefits should be shared. However,
Examples of such successful integration of indigenous knowledge in conservation projects remain scarce. So what are the issues? We are witnessing conflicts on representation, use, and appropriation related to territories, but also protected areas and on natural resources. So while great progress has been made in terms of recognition, a lot is the implementation of this recommendation remains unclear. The importance of local knowledge raises the question of its transmission over time. The standard school system is inappropriate for this. On the one hand, it operates a separation between knowledge and practice. On the other hand, it is based on a universal and non-localized program. Meanwhile, local language is hardly used as a teaching language, thus forbidding transmitting the local names of plants and animals as well as the local ecological knowledge. Places for knowledge transmission, the classrooms, and learning materials, textbooks are inappropriate to promote the transmission of local knowledge. Thus, these systems can lead to the erosion of local knowledge, of the cultural diversity, and even of the social cohesions. So how can we allow the transmission of local knowledge without interfering with the ability of communities to manage their own future? And how to combine local and exogenous knowledge? So we must question the teaching methods as well as the places and the forms of transmission. This relies on an academic recognition of local knowledge and of local education methods. Another point relates to the recognition of indigenous rights, rights of property, of access, and of use of natural resources and access to territories. So this discussion began in the 50s, but at that time, property rights, recognition of ancestral land were central. There was little talk about natural resources. It led progressively to define specific rights for indigenous people. So the most important text in this regard is the United Nations Declaration for the Rights of Indigenous Peoples of 2007. Thus, the declaration recognizes the collective right of indigenous peoples to use land and exploit natural resources. Legally, the communities have the right to claim ancestral land, even if these lands are occupied. Any project on indigenous lands must go first through community consultation, social impact assessments, and also with establishment of compensations and benefit sharing. Nevertheless, there was an inaccuracy in the text, in this text of in this declaration, that the recognition of ancestral land includes the rights on natural resources. So it is in the CBD that this right are emphasized, and in particular in Article 8J and 10C. However, in the other articles of the CBD, particularly those dealing with protected areas, this property and use rights and the prior consent of local community are not clearly defined. Other questions also arise. For example, what is the damage according to the cultural values of a community? And how to adapt procedures and the nature of the compensations and of the benefits. How to set up procedures considering the cultural diversity. In addition, not all states recognizes the existence of indigenous peoples in their territory, like France.
nor specific rights to them. Furthermore, the definition of an indigenous community or local community is not clear. For instance, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples only speak of self-determination. And finally, the last point I want to address is the issue of intellectual property and benefit sharing. So who owns the biodiversity? Does compensation must accompany its use? If so, to whom, in what form, and at what price? So according to the CBD, states have sovereign rights over their own biological resources. And they are responsible for conserving their biological diversity and for using their biological resources in a sustainable manner. So the CDB had to define the terms of an international system of regulation to protect biodiversity and its use. And therefore, it had to define the use and access right to biological resources. I have a problem with my presentation, I don't know. So the challenge was to recognize both the intellectual property rights of industries and the rights of local and indigenous peoples over their knowledge on resources. So the solution suggested in the CBD is to encourage the establishment of bilateral contracts between industries and communities that own the resources or the knowledge. Another important text is the International Treaty on Plant Genetic Resources of 2001. So I will not speak about this text here, but we can discuss it during the debate. And the last text, which is very important, is the Nagoya Protocol. At the 10th Conference of the Party of the CBD, so in Nagoya, the interest shifted more precisely on how to achieve a fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources. So it's noted that a prior agreement of local community must be obtained before any use of a resource and knowledge. In addition, they must receive a share of the benefits received by their national states. But this Nagoya Protocol is still questionable in terms of protecting the rights of local people, of indigenous peoples. The responsibility relies on national states. So there is no guarantee that local and indigenous people receive a fair and equitable sharing of benefits. To a general standpoint, we can also wonder whether regulating local and regulating local ecological knowledge by an intellectual property system will not conflict with the way local people themselves view their own knowledge. And what will be the impacts of on knowledge system and local rights? We should also think about the definition of right holders, especially when the focus is not on a biological resource used by local people, or when this resource is present in several areas, or even in several countries, or used by several communities. The category and the definition of the right holders are still unclear. Who is legitimate to represent the community and claim intellectual property? Progress must also be made on the types of compensations and benefits to implement. How do we compensate and how to operate the distribution? And how to define and implement collective compensation mechanisms? So, to conclude, we will note that great progress has been made in terms of recognition.
but much remains uncertain at the operational level. We must also work on the definition and contextualization of some terms such as indigenous, territory, local knowledge, local communities, and their scales of relevance. We saw also that defining right orders is very important, as well as defining mechanisms and procedures that are contextualized and adapted to the cultural diversity and to the local context. So thank you. Bom, eu gostei desta imagem que está aqui no ecrã. Eu retirei ela de um site da internet, do Conselho Internacional da Ciência. Ela mostra o planeta sob pressão. Imaginar uma bola à frente de uma empilhadeira ou de um trator, quase a ser esmagada. É isto que me parece quando vejo o nosso planeta. Este planeta, que, como foi dito antes, tem os recursos, tem a tecnologia, tem a ciência para virar. Este planeta cheio de diferenças em várias regiões. Esse planeta com desequilíbrios enormes. E não preciso dizer mais, daí surge a necessidade de um debate desses, para influenciar os que tomam as decisões para a sustentabilidade neste planeta. A ciência pode fazer uma diferença. E eu voltarei a esse assunto. Okay. Mesmo antes de dizer de onde é que eu venho, o Rodrigo já havia se referido a isso, de Moçambique, de África. Se recordam dos slides que o Rodrigo apresentou, as barras naqueles gráficos, quando a barra era maior, era sempre África, principalmente nos países da África subsaariana. E às vezes, em alguns casos, aparecia a Ásia. E é pena, Rodrigo, a próxima vez convidas alguém da Ásia para vir dar também um bocadinho do seu input. Da África, que tem muitos aspectos comuns. Eu diria, eu vejo Moçambique, onde eu vivo, mas não sei qual seria a diferença em termos de aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento sustentável com outros países como o Malawi, como o Zimbábue, onde há pouco tempo estive, ou como o Lesoto, ou como a Suazilândia. Talvez existiriam diferenças um bocadinho para o Norte da África, mas alguns problemas são comuns. Mas são esses países, com particular incidência para Moçambique, em que o discurso político hoje em dia é combate à pobreza. No caso de Moçambique, se diz combate à pobreza absoluta. São esses países que têm os recursos minerais. São esses países que alimentam o primeiro mundo. São esses países que se dizem em vias de desenvolvimento. Sempre se disse que estão em vias de desenvolvimento. Quando é que vão se desenvolver? Não, agora o discurso pode ser outro. Países subdesenvolvidos. Eu acho, e perdão, as observações que eu estou a dar são minhas pessoais, não estou a citar ninguém, são aspectos que eu observo e muitas vezes com algum tipo de evidência, outras vezes que precisam um pouco mais de evidência, um pouco mais de estudo, mas não deixam de ser reflexões. Então são esses países pobres ou ricos. Em alguns casos eu diria até ricos. Ricos? Ricos porque têm carvão. Tem carvão que está a ser explorado.
E agora, há pouco tempo, no jornal Notícias, disseram que descobriram níquel em grandes quantidades, com investimentos enormes naqueles países. E agora a conversa em Moçambique, particularmente em Moçambique, há grandes investimentos, bilhões e bilhões de dólares de investimento estrangeiro, algum brasileiro, aliás, muito brasileiro, a Vale e outras empresas. O questionamento agora é: a quem serve? Desculpem, é opinião minha, eu não quero ferir qualquer tipo de sensibilidade aqui. A quem que serve? Então, se questionam os chamados megaprojetos. É a exploração do carvão, do gás natural, das capacidades energéticas do país. Afinal, este país é pobre? Eu diria não. Eu acho que nós temos que mudar o discurso, não é combate à pobreza, deve ser outra coisa. É deste país onde eu venho. É deste país que enfrenta essas dificuldades todas. Estas, como já foi referido aqui, em que grande parte da população vive em zonas rurais, grande da população utiliza os recursos florestais para a sobrevivência. Este país, como também em muitos países africanos, em que uma boa parte da população vive nesse tipo de casas. É pobre e é rico ao mesmo tempo. É um problema maior. Eu acho que é preciso olhar para os países em vias de desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, eu agora irei ter que escolher qual é o melhor termo, numa outra perspectiva. É preciso refletir mais. Há muito que se pode fazer. E eu venho de uma universidade que existe há 5 anos. Moçambique tem cerca de 40 instituições de ensino superior, 40. Um terço delas são públicas. Mas todas essas instituições, a maior parte delas estavam concentradas no sul, na capital. A Universidade de Lúrio foi a primeira a ser instalada na região norte do país. Desafios por isso. Nós, na Universidade de Lúrio, nós tentamos fazer um pouco, contribuir um pouco para, pelo menos no aspecto da moral, na reflexão de cada estudante. Porque eu acho que parte daí, eu acho que parte da educação. E nós, lá na Universidade de Lúrio, refletimos um bocadinho sobre os recursos que existem. A fauna bravia. E os cursos que nós temos, muitas vezes, se relacionam aos aspectos nos quais nós estamos interessados. O país é rico nesses aspectos. Mas há aspectos que é preciso olhar bem. Há aspectos que é preciso que haja intervenção. Nem sempre a intervenção tem que ser externa. Eu acho que uma das coisas que nós fazemos e que fizemos no ano passado, organizamos debates. Um dos problemas que existe em Moçambique é que o governo, as instituições do governo, mesmo sendo universidades públicas, eles não se referem às universidades para as respostas que precisam para a tomada de decisões. E nós organizamos debates. Queríamos dizer, o governo pode vir até nós e pedir para nós fazermos uma pesquisa, um estudo, para dar uma resposta ou para aconselhar para uma resposta, para uma decisão que pretende fazer. Mas também tentamos sensibilizar um bocadinho, eu só estou a trazer alguns exemplos, sensibilizar os próprios estudantes.
Os estudantes da Faculdade de Ciências Agrárias que têm em Lixinga, alguns podem se recordar, eu me desculpe, não trouxe aqui o mapa, a parte norte de Moçambique, na fronteira com Malawi, a Tanzânia, um bocadinho. Temos lá a Faculdade de Ciências Agrárias, numa província predominantemente agrícola. E nós, os estudantes, comemoram o Dia da Floresta. Se protegermos as florestas, teremos mais água. Se conseguirmos que os estudantes, a sociedade civil, mantenha esse aspecto, que precisamos de proteger as florestas para termos mais água, se conseguirmos que isso aconteça, poderá ser uma contribuição pequena, mas significativa para um desenvolvimento sustentável. Falta o compromisso do governo. Tenho essa sensação. Falta o compromisso de quem toma as decisões. Eu estava a referir-me aos megaprojetos que foram negociados pelo governo. Questiona-se qual é a parte que fica para Moçambique, qual é a parte que irá desenvolver de maneira sustentável o país. Os interesses do governo, repito, minha opinião, os interesses do governo parecem ser diferentes dos interesses da sociedade, do desenvolvimento sustentável. E ali falta algum tipo de, digamos assim, força exterior que esteja ligado a eles, que possa lhes dizer que se calhar essa não é a melhor forma de fazer as coisas. Como eu disse, a academia pode fazer uma diferença. Desculpa ali pelo O. A academia pode fazer uma diferença. Os académicos podem fazer diferença. Se forem contactados. Se forem contactados, ou eles se empenharão em estudos daquelas áreas em que acham que falta uma evidência para tal. E se eles fizerem isso, será que o governo, as autoridades irão tomar isso em consideração? É outra questão. Parece-me que o governo deveria falar mais não num desenvolvimento, mas talvez um retrocesso. Sustentável ou não? Não sei. Talvez seja uma questão que eu pretendia que fosse discutida. Parece-me que eles acomodam-se no local e se há ou não há desenvolvimento, provavelmente há desenvolvimento nos bolsos e nada mais se faz. Principalmente quando um governo tem uma hegemonia de decisão, quando não precisa de uma minoria para tomar uma decisão. E aí virão os aspectos de democracia que eu não quero me referir. São estes alguns dos problemas e as reflexões que eu queria apresentar a vós. E, por fim, agradecer ao Rodrigo por eu ter conseguido cá chegar, mesmo tendo dormido muito poucas horas, e me ter posto neste painel. Eu agradeço e espero que tenha contribuído para um debate. Obrigado.